2 Coríntios, capítulo 11. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 3. No princípio, quando o Senhor disse, haja luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, este pequeno planeta no vasto universo começou a ganhar forma e vida. O que era sem forma e vazio tornou-se a mais bela e harmônica obra, cheia das mais variadas criaturas de rara beleza. É nesse cenário que encontramos inserido o primeiro casal humano nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. A partir do capítulo 3 de Gênesis, o mundo emergiu nas trevas do pecado, alcançando os nossos dias, até que se cumpram os 2 últimos capítulos da Bíblia com a recriação. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E o mais profundo desejo do apóstolo Paulo era preparar a igreja como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Não podemos esquecer que estamos todos inseridos num grande conflito. De um lado está Deus nos convidando à vida e à bênção. Do outro, Satanás nos impelindo à morte e à maldição. Foi assim desde que, disfarçado em serpente, enganou Eva com a sua astúcia. Seu engano continua sendo astuto e sagaz, chamando a atenção para o que atrai as mais diversas classes. Satanás continua disparando as suas setas inflamadas contra a humanidade, destruindo a muitos, enquanto os faz pensar que estão fazendo uma escolha inteligente. E o cristianismo tornou-se seu alvo principal, não no sentido de destruí-lo, mas de reinventá-lo. Uma religião que prega outro Jesus, um Jesus bonzinho, sentimentalista, camarada e tolerante, completamente diferente de Cristo Jesus, cuja bondade conduz ao arrependimento, cujo amor constrange, cuja amizade transforma e cuja justiça salva. Paulo percebeu que os irmãos de Corinto estavam aceitando com facilidade falsas teorias de ministros de Satanás disfarçados em ministros de justiça. A comparação de que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz nos alerta quanto ao perigo do engano. Quando comissionado para o dom profético, Ezequiel recebeu do Senhor uma advertência bem clara. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Não era fácil para os profetas lidar com as situações adversas, dentre elas o desprezo e a perseguição daqueles a quem tentavam salvar. Também não foi fácil para Paulo ter que escrever cartas com mensagens graves e fortes aos seus irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Mas o seu objetivo, em primeiro lugar, estava em fazer a vontade de Deus, ainda que isto lhe custasse passar pelas mais diversas e adversas situações, como bem registradas nos versos 23 ao 28. Aproxima-se uma tempestade que abalará este frágil planeta e revelará o ouro refinado no fogo. Farei passar a 3ª parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata,
e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Os enganos de Satanás tomarão proporções tão acima de tudo o que este mundo já viu, que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. E só estarão prontos para resistir aqueles que estiverem bem alicerçados na palavra da verdade. Que, como Paulo, possamos dizer em palavras e atitudes: a verdade de Cristo está em mim. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Zacarias capítulo 8, versículos 16 ao 17. Ellen White escreveu: é o Espírito Santo, o Consolador, o qual Jesus prometeu enviar ao mundo, que transforma nosso caráter na imagem de Cristo. E quando isto é realizado, refletimos como num espelho a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim contempla a Cristo é tão semelhante ao dele, que quando alguém olha para ele, vê o próprio caráter de Cristo brilhando como de um espelho. De modo imperceptível a nós mesmos, somos transformados dia a dia de nossos caminhos e vontade nos caminhos e vontade de Cristo, no encanto de seu caráter. Assim crescemos em Cristo e inconscientemente refletimos sua imagem. Refletindo a Cristo, página 12. Que possamos permitir esta boa obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo, que nos será por escudo e proteção no dia mau. Vigiemos e oremos. Bom dia, santificados na verdade. Rosana Garcia Barros.